E aí, pessoal? Olha, o tempo hoje tá bom, hein? Só que tá um pouco abafado. Hoje, de madrugada, eu comecei a sentir um calor. Tava muito quente, pessoal. Abafado assim o tempo. Aí eu já acordei. Isso era mais 5 horas da manhã. Às vezes eu acordo 5 horas, às vezes não, porque depende muito da hora que eu durmo, certo? E assim, com o tempo quente, assim, o calor, também não consigo dormir. Aí eu saí, né, vim passear com a minha cachorra e percebi que o tempo tá assim. Mas é isso aí. Vamos ver se esfria mais um pouco, né, porque passou uns dias bastante quente, aí choveu um pouco e mudou o clima e fica assim, abafado. Bom, pessoal, eu tava assistindo um vídeo ontem no canal do Ed Albuquerque. Mas enfim, eu acompanho o canal de alguns ateus e também acompanho assim outros canais de outros assuntos, outras coisas. Eu assisto, comento. Mas é isso aí. Tem pessoas assim que eu vejo que são ateus, que eles não comentam assim nos canais dos outros, dos canais de outras pessoas, né? Eles se mantêm isolados, parece que eles usam outro perfil, ou eles não frequentam o canal de ninguém, fica só lá na dele, né? Ou eles frequentam e não comentam nada, não interagem e fica lá, né? Ele só assiste, talvez dê um like e vai embora, não sei. Mas eu gosto de interagir um pouco. Aí sim, ele disse que encontrou esse vídeo pela internet. Aí ele estava falando sobre esse vídeo e colocou o vídeo lá para o pessoal ver, foi bastante parte do vídeo. Eu vou tentar para ver se eu consigo apresentar o vídeo aqui também, né? Porque eu tenho que fazer na edição, porque agora eu não tenho como fazer isso aí, né? No momento não, eu farei na edição. Aí sim, o vídeo mostra uma mãe que ela registrou um BO na delegacia, mas abrir processo, questão judicial, é complicado porque ela disse que o delegado policial não queria, ou é delegado ou um policial, não sei, ela citou policial, né? O delegado é um policial também, mas enfim. Ela disse que o policial não queria registrar o BO, não queria de jeito nenhum. Pra ver, por que o policial não queria registrar o BO, pessoal? Por quê? É porque o caso foi, a mulher, ela é ateia, parece que o marido dela também é, a família toda, parece. E eles não falam sobre religião para a criança, para o filho dela, né? Para não contaminar a cabeça da criança com essas bobagens, né? Ela não fala sobre religião. Aí na escola começou, entre aspas, uma educação religiosa. Por que eu disse, entre aspas, uma educação religiosa? Porque eu já percebi... Vou virar a câmera aqui. Sim, pessoal. Por que eu disse, entre aspas, educação religiosa? Porque a educação religiosa no Brasil, ela não é educação religiosa, é doutrinação cristã. Porque o que é que está acontecendo nas escolas? No momento da educação religiosa, eles começam rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria. O que é isso, pessoal? Doutrinação cristã, católica, né? Começa fazendo uma oração a Jesus, ao Javé. O que é isso, pessoal? Doutrinação evangélica. Isso não é educação religiosa. Então, quando a professora começou a falar de supostos seres do mundo imaginário, chamado anjos, demônios, essas coisas, ela ficou surpresa porque a criança não sabia, nunca tinha escutado falar disso, nunca tinha ouvido falar de Jesus, de Javé, de demônios, de anjo. Não é nem Javé, né, que esse pessoal não fala esse nome, só fala Deus, né, como se fosse a única religião existente. Aí ela ficou surpresa porque o menino nunca ouviu falar em anjos e demônios. Aí o que foi que a professora disse para o garoto?
que ele tinha que acreditar em Deus, porque uma pessoa sem Deus não pode ser ninguém na vida. Isso é conversa, rapaz. Aí ela falou que demônios existem, que esses demônios vão puxar o pé dele à noite. Falou isso para a criança. E a mulher disse que a criança agora não consegue dormir. A criança agora faz xixi na cama. A criança está traumatizada com essas loucuras de cristãos, de religiosos. Meu amigo, eu estou falando desse modo aqui. Eu não sou uma pessoa ruim, uma pessoa arrogante. Eu sei o que eu estou falando. Eu falo dessa forma porque eu entendo do que eu estou falando. No vídeo, a repórter fala com a mãe do garoto pelo celular, pelo telefone, em uma ligação pelo telefone, mas filmada. A mulher é filmada, dá para se ver a imagem, né, por uma câmera, e ela está falando ao telefone. O áudio pelo telefone e a imagem pela câmera. E no estúdio da gravação tem uma psicóloga. E a psicóloga falando, né, que deve se respeitar as religiões. E quando se fala isso é muito lindo, não é, pessoal? Deve se respeitar as crenças, mas não se deve empurrar a crença nos outros. Isso é muito lindo, né? Falando assim é uma maravilha. Agora eu faço uma pergunta, pessoal, que todos deveriam fazer. Essa psicóloga, esses psicólogos, não só ela, mas todos os psicólogos que acompanham casos desse tipo, essas pessoas, elas têm consciência de que demônios não existem, de que Jesus não existe, de que deuses não existem, anjos não existem? Elas têm consciência disso? Ou será que elas acreditam, esses psicólogos, eles acreditam que Jesus existe? Eles acreditam que algum Deus existe? Eles acreditam que anjos, demônios, os seres do cristianismo existem? Será que eles acreditam nisso? Eu acho que eu acho não, é certeza. Um psicólogo, para falar sobre este assunto, precisa ser ateu em primeiro lugar. Ele precisa ter consciência de que religião é crença. Ele precisa estudar antropologia no campo religioso. Ele precisa entender o que é religião. Ele precisa entender como essas coisas se formaram. E saber que Jesus é um personagem inexistente, que Jesus não existe. Nunca existiu. E saber que o Javé do judaísmo nunca existiu também. Saber que anjos, demônios, essas coisas não existem. Porque como é que um psicólogo vai discutir um assunto e dizer que devemos respeitar a crença das pessoas, a descrença, devemos respeitar, não devemos empurrar, se ele acredita que os personagens de uma religião é verdadeira e que nessa religião esses personagens diz que eles são os únicos deuses verdadeiros e que todas as pessoas devem acreditar e adorar a eles. Tá lá no livro mitológico. Será que essas pessoas têm consciência de que isso é mitologia, de que isso não é real, não é verdade? Pessoal, nós temos que falar dessa forma porque estamos falando de religião. Religião, ela controla o psicológico das pessoas. O psicólogo tem noção disso, ele conhece, ele entende, esses psicólogos sabem que Jesus não existe, que o Javé não existe, que os anjos, os demônios não existem. Eles entendem isso. Precisamos ter certeza disso, pessoal. Porque é muito lindo, né, dizer, olha, devemos respeitar a religião dos outros. Não devemos empurrar as crenças nos outros. Mas no psicológico dessas pessoas, elas têm certeza que se você não acreditar no Deus delas, você vai para o inferno. Porque é isso que o cristianismo ensina, doutrina. Se você não acreditar em Jesus, você, quando morrer, vai para o inferno. Tá na Bíblia. Será que essas pessoas têm certeza que a Bíblia não é a palavra de um Deus? Que não existe Deus? Não existe, nunca existiu? Que Deus nenhum nunca escreveu nada? Pessoal, é absurdo. A gente está falando isso para pessoas adultas, para seres humanos adultos. A gente precisa falar que demônios, anjos não existem para seres humanos adultos, pessoal. A que ponto o mundo chegou por causa de religião? A que ponto a religião destrói a inteligência do ser humano? A que ponto, não é?
Então, se der para colocar o vídeo aqui, eu vou colocar o vídeo aqui, certo? Vamos falar agora sobre este caso de Nova Andradina, isso mesmo, lá no Mato Grosso do Sul. A Fabiana Mara Diniz tem 34 anos, é mãe de um garoto de 6, e esse garoto tem sofrido agressão, porque é uma agressão que ele sofre, né? Porque a mãe disse que é ateia. Ele não pode nem ir ao banheiro, ele chega a fazer xixi nas calças, chega em casa todo urinado. É o extremo do absurdo que eu já vi na minha vida. Convidamos a Maristela Godoy para vir aqui com a gente. Bom dia, Maristela. Bom dia. Isso é um assunto para psicólogo mesmo, né? Coisa maluca, um absurdo desses, não? É um absurdo mesmo, né? E que essa mãe naturalmente vai ter de fazer algo. Eu tô com a Fabiana Mara Diniz, a mãe, direto lá de Nova Andradina aqui pelo telefone, por Skype, por tudo da forma que der pra gente conversar. Coloca ela no ar aí. Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Você tá com o telefone porque o Skype deu um problema. Minha linda Fabiana, você tem quantos filhos? Eu tenho 4 filhos. 4 filhos e ela me dizia há pouco. Ela é dona de casa, cuida da educação dos filhos, cuida da família. Fabiana, há quanto tempo faz que você, enfim, falou pro seu filho, enfim, a educação dele é essa, né? Você não acredita em Deus de ponto. Mas quando é que essa história começou e chegou na escola? Então, vou dar uma resumidinha básica. Assim, a gente não fala sobre isso com ele porque a gente tenta manter ao máximo a infantilidade dele, né? A gente quer que ele seja criança. Sei. Que não tenha medo, que não sofra nada, que não tenha... Não sofra ameaças psicológicas, né? A gente optou por dar essa educação livre para ele, né? Certo. Só que no começo do ano, meados de março, ele começou a reclamar, dizendo que ele não sabia rezar e todos os dias tinha oração na escola. Até aí, tudo bem, né? Falei pra ele, não, filho, fica lá na sua, tal, as crianças umas fazem, outras não, a criança não é obrigada a fazer isso. E aí tudo bem, mas começou a aparecer no caderninho dele mensagens. Tá vendo, pessoal? O que é que eu falei? Tinha que rezar todos os dias na escola. Pessoal, isso é educação religiosa? Não. Isso não é educação religiosa, isso é doutrinação cristã, seja católica ou evangélica. Seja católica ou protestante. É doutrinação cristã, isso não é educação religiosa. Religioso é incapaz de prestar educação religiosa. A única coisa que o religioso sabe fazer é doutrinar. Ele pode estudar o tanto que ele estudar. Religioso é incapaz de compreender o que é religião, porque a religião, ela limita a inteligência do religioso. Ele pode ser uma pessoa inteligente, mas quando o assunto é religião, ele não consegue usar a razão. Ele não consegue entender e compreender o assunto. Continuando aí. Deus no cabeçalho, todos os dias. Aí. E aí, como a gente não aborda esse tipo, Voltando só um no pouco. caderninho dele, mensagens de Deus no cabeçalho, todos os dias. Aí, no caderno do garoto, né? Mensagens, aquelas mensagens religiosas, né? Jesus te ama, o Jesus é meu pastor, nada me faltará, esse tipo de merda aí, né? Isso é doutrinação religiosa. Essas pessoas que usam esse tipo de mensagem vivem cheio de problemas, né? Vivem endividadas, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando abre a geladeira, a tampa da geladeira cai, mas é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Cheio de problemas na vida, doenças, né? Doenças, problemas na vida, filhos internados no hospital, a mãe para morrer no hospital, mas o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o ama e o teme, né? Não é esse tipo de coisa? O religioso não consegue usar a razão. A cognição do religioso não funciona quando o assunto é religião. Então, repito novamente, religioso é incapaz de passar educação religiosa, de ensinar educação religiosa para alguém. A única coisa que o religioso sabe fazer é doutrinar. Primeiro, para ser professor de educação religiosa, é necessário ser ateu. Continuando. E aí, como a gente não aborda esse tipo de tema, e ele começou a abrir um leque de questionamento. E aí começou a
ser hostilizado pela própria professora, a professora que hostiliza. Maristela Godoy, você como psicóloga, hoje nas escolas nós temos psicólogos e tudo mais. Que cuidado a escola deve ter com relação a isso, tendo em vista que nós somos um país laico, né? A semana passada a gente discutia aqui de uma corrente que quer abolir totalmente o estudo da religião e também da política dentro da sala de aula. O que você me diz sobre isso? Eu acho que os extremos não, né? Abolir, não ter conhecimento, eu acho que isso é prejudicial para qualquer assunto, seja ele religião, seja ele política. Bom, abolir a doutrinação religiosa, né? Porque o tal ensinamento religioso não é ensinamento religioso, é doutrinação cristã. Não existe ensinamento religioso no Brasil, em escola nenhuma. Existe doutrinação cristã. Deve sim ter a educação religiosa para as crianças entenderem o que é religião, como surgiu a religião, para que surgiu a religião, o que são os personagens das mitologias. Devem ter uma pessoa capacitada para ensinar essa pessoa, não um religioso, não um crente, um cristão. Deve ser uma pessoa que entende, um ateu, uma pessoa que conhece isso aí, que não acredita em contos de fada, que não acredita que fadas são reais, que não acredita que Jesus é real, que bicho-papão é real, que não acredita que mula sem cabeça é real. Uma pessoa inteligente, uma pessoa racional, uma pessoa adulta, uma pessoa com conhecimento, para ser capaz de ensinar a realidade para as crianças aprenderem. Isso sim, deve ter. Mas não é isso que tem. O que tem é doutrinação religiosa. Então isso aí sim, tem que acabar. Política, educação, qualquer assunto. A informação deve chegar aos nossos alunos. O que não pode acontecer é isso. Por exemplo, é isso que eu ia perguntar, uma escola particular, uma escola pública? Ela diz, né, que a informação deve chegar aos alunos. Mas qual é a informação que chega aos alunos? Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Se não por ele, ninguém consegue se salvar. Deus existe e você tem que acreditar em Deus. Uma pessoa sem Deus é impossível ser alguém na vida. Mas esses mesmos crentes estão se recorrendo aos hospitais, né? Se recorrendo à ciência desenvolvida por ateus, para tentar sobreviver, para amenizar o sofrimento da vida. Esse tipo de bosta que é ensinado, rapaz. Isso aí deve ser cortado, isso deve ser extirpado das escolas. Isso é impossível, isso não faz sentido. Até que ponto essa porra vai chegar? Estamos em 2025 e continua porra de doutrinação religiosa nas escolas? Deve ter educação religiosa para mostrar o que é religião, repito. De onde veio a religião? Qual o propósito da religião? O que são esses personagens das mitologias? Jesus, Javé, Zeus, Poseidon, Titãs. O que são essas coisas? Personagens de religião. Ter uma pessoa capacitada para ensinar. Obrigar aluno de escola a rezar, a orar, desde quando isso aí é educação religiosa? Isso é doutrinação religiosa. E no Brasil é doutrinação cristã. O que é orar? Prestar culto a uma divindade, a um Deus? A pessoa que presta culto a uma divindade, a um Deus, ela é incapaz de ensinar, de passar educação religiosa. Ela é incapaz de lecionar educação religiosa. Ela é um crente, ela é uma pessoa irracional no campo da religião. Ela não é uma pessoa adulta, ela continua sendo uma criança, um infantil, acreditando em personagens fictícios e que esses personagens interferem na nossa vida, que devemos conversar com eles. Isso é loucura. Em outras questões, em outros âmbitos da vida, essas pessoas estariam internadas em hospitais psiquiátricos. Mas quando se trata de religião, não, é certo, é normal pessoas conversar com personagens fictícios. Por quê? Porque a religião causa esse mal no psicológico da sociedade. No Brasil, nós temos mais de 80% da população de pessoas nesse estado mental, nesse estado psicológico. Isso precisa acabar. Doutrinação religiosa precisa acabar. As pessoas precisam entender, compreender a vida, sair do mundo da ficção, parar de ensinar mentiras para as outras pessoas, parar de ensinar lorotas. Sim, é mentira isso aí, isso não é verdade. Não existe Deus protegendo ninguém. Na hora que você está se sentindo mal, você vai no hospital. Não existe profeta. Os profetas da sua igreja são todos inúteis, todos mentirosos. Não existe profeta.
Quando eles estão se sentindo mal, eles vão para o hospital para fazer um exame, para saber o que é que tem. E muitas vezes descobre que tem um nódulo, um câncer se desenvolvendo dentro dele. Um câncer não se desenvolve do dia para a noite. Já aquilo ali já vem de muito tempo. E ele, como se dizendo profeta de Deus, um mentiroso, porque não existe profeta, ele não sabia que estava se desenvolvendo um câncer dentro dele. Então o que funciona é a lógica, a natureza, a ciência, a realidade. Isso funciona. Ação. Reza não. Crenças não funcionam. Oração, essa besteira é isso. Aí tudo é ilusão, tudo é mentira. Tá na hora de parar de ensinar isso para as crianças. Vamos continuar. Vai estabelecer contato. Porque escola pública e mesmo particular, isso está garantido por lei. Não é nenhuma questão da escola ter, não. A nossa Constituição lá consta. Inclusive, as aulas de ensino religioso, elas não são de nenhuma religião. É você aprender o que nós temos enquanto religião. Quais são? O que elas trabalham? Isso é conteúdo. Mas eu não vou ensinar para essa criança Agora tem um como detalhe. fazer. Esse caso, a mãe é ateia, ela não acredita em Deus. Você vê pela fala da psicóloga que ela é uma pessoa que não entende o que é religião. Ela mesma não sabe o que é religião. Ela mesma não sabe qual é o propósito da religião. Ela deve ser até mesmo uma cristã. É isso que ela deve ser. Como essas pessoas estão aptas a conversar sobre um assunto que elas desconhecem, que elas não entendem? Os professores de educação religiosa são todos cristãos. Como é que essas pessoas são capazes de lecionar a educação religiosa? Me diga. Mesmo assim, essa criança pode ter um ensino religioso. Pode. Porque ela não vai fazer a prática de nenhuma religião. Ela vai adquirir o conhecimento que existem diferentes grupos e que tem formas diferentes de encarar essa questão da religião, inclusive... É pra rir, não é, pessoal? É pra rir. A criança vai aprender o quê? Que Jesus é verdade absoluta. O Deus de Israel é a verdade absoluta. E todos têm que adorar o Deus de Israel. Todos têm que adorar Jesus. O único caminho para chegar ao Deus de Israel é o Jesus. E você é obrigado a seguir isso aí. É isso que essas crianças estão aprendendo nas escolas, quando se trata de educação religiosa. É isso que elas estão aprendendo. Aí vai aprender o que ela falou? Qual o trabalho dessas religiões, né? Qual o trabalho dessas religiões? Peraí, vamos falar aqui da Umbanda, né? Vamos falar aqui do Candomblé, vamos falar aqui do cristianismo. O que é o trabalho deles? É resgatar almas para Deus segundo a sua própria crença, né? É um reencontro com Deus, é alimentar o âmbito espiritual, né? Não é isso, né? É isso que vocês vão falar? Quando fala de uma questão assim mais laica, né? Sem puxar para um lado de uma religião só, vocês estão pregando religião. Como é que vocês vão conseguir pregar todas as religiões ao mesmo tempo? Não funciona também, meu amigo. Então, primeiro, para ser um lecionador, para lecionar, para ser um professor de educação religiosa, é necessário ser ateu. É necessário ser uma pessoa crescida mentalmente, intelectualmente. É necessário ser uma pessoa que não acredita em contos de fadas, em anjos, deuses, em tupãs, Jesuses, essas coisas aí. Precisa ser uma pessoa liberta, uma pessoa inteligente, uma pessoa racional, uma pessoa com uma cognição boa para o assunto, entende? Porque muitas vezes o cristão ele não é burro, ele é uma pessoa inteligente. Mas no campo da religião, não. No campo da religião, ele não é inteligente. Ele não tem cognição nenhuma. Ele é uma ovelha. Ele simplesmente segue o rebanho. Ele simplesmente segue aquilo que ele foi doutrinado. Ele não questiona, ele não pensa, ele não raciocina. Aí ensina isso para as crianças. Inclusive, ela tem que aprender que é um grupo que é ateu, que não acredita em nada. Exatamente. E aí entra a palavra-chave que tu disse, conteúdo. Conteúdo. Vai aprender. A questão do ateu não é um grupo que não acredita em nada. Primeiro que ela não sabe nem o que está falando, né? O ateu é uma pessoa que chegou à conclusão de que Deus não é possível. Não é simplesmente uma pessoa que não acredita em nada. Eu digo, eu não acredito em nada. Mas é porque realmente eu não acredito em nada. Mas não é porque eu sou ateu. Porque eu procuro enxergar as coisas como elas são. Eu posso ser um ateu e ter crenças em outras coisas, acreditar em outras coisas. Eu estou dizendo que é ateu porque eu cheguei à conclusão de que Deus não é possível de existir. Isso é um ateu.
Então tem pessoas que saem das religiões e diz que é ateu. Não, ele é uma pessoa sem religião. Ele é um desengrejado, digamos assim. Ele saiu da igreja e saiu da religião. Ele não acredita em Jesus, não acredita em Tupã, não acredita em Vishnu, em Ganesha, em Javé. Ele não acredita nisso. Mas ele não é um ateu. Aí depois ele volta para dentro da igreja e diz que é ex-ateu. Então, como é que a pessoa vai falar sobre um assunto se ela nem conhece? Nem entende? Então não existe educação religiosa no Brasil porque não existe professores capacitados para isso. Sobre todos, inclusive que há um grupo de ateus. Fabiana, a escola do seu filho é estadual, municipal, particular? Que escola é? Então, a escola municipal. Municipal. No que a doutora acabou de falar, eu vou só fazer uma ressalva, que nem no caso, o assunto não é na questão de educação religiosa, também porque o Estado é laico, e o que ele permite, na verdade, é que o ensino religioso seja dado, sim, se possível, se quiser, com relação a todas as religiões, que ensinem um conhecimento geral. Claro. Né? Pois não, só ensinam o cristianismo, a gente sabe disso. Foi o que Mas no caso, o que acontece... Exatamente, só ensina o cristianismo. E a educação religiosa deve mostrar o que é religião, como surgiu religião e para que surgiu a religião. E dentro dessas questões mostrar... Vamos falar do Deus Javé, vamos falar como é que o Deus Javé surgiu, de onde foi que ele veio, por que eles passaram a acreditar nesse Deus. Vamos buscar de onde foi que veio Jesus, como foi que veio Jesus, de onde foi que ele veio. Vamos falar de Zeus, quem é Zeus, como foi que Zeus surgiu, de onde foi que ele veio. Vamos falar do Poseidon, Poseidon veio da onde? De onde foi que Poseidon veio, por que as pessoas acreditavam nele. Vamos falar de Horus, né? Vamos falar de onde foi que veio Horus. Vamos mostrar a religião desse jeito. Quem é Dionísio? Quem é Paco? Por que é que Paco e Dionísio têm a mesma história? Vamos buscar, pessoal. Vamos estudar. Isso não é educação religiosa? É. Mas é ensinado dessa forma? Não. É feito doutrinação cristã. Então foi proselitismo. Tá. Foi imposta uma doutrina no meu filho. Isso foi por Entendeu? parte É diferente. Fabiana, me ouve, por favor. Foi por parte de uma professora, não foi por parte da direção da escola. Foram duas. Né? Não, a direção é maravilhosa, não tenho nada a dizer da direção. Na verdade, foram vários passos, né? Olha, mesmo que tenha, vou voltar atrás da minha palavra aqui, deve ter professores capacitados para isso, deve ter professores. Mas mesmo sendo o caso do professor ser capacitado para isso, o professor... ele tem que passar para o aluno aquilo que foi passado para o professor. O professor recebe a orientação do que é que ele tem que passar para o aluno, do que é que ele tem que fazer, do que é que ele tem que falar, de como ele deve tocar sobre o assunto. O professor ele é instruído a fazer isso aí. Então, embora tenha um professor ateu, um professor com um amplo conhecimento do que é religião, do que são deuses, ele não pode ensinar da forma que ele sabe que é melhor, da forma correta, ensinando realmente o que são religião, como surgiram, o que é um Javé, o que é um Jesus, como foi que ele surgiu, o que é isso aí. Não, ele não pode falar dessa forma, né? Porque ele recebe uma orientação de como ele deve fazer isso aí. Então, o ensinamento, a educação religiosa, ela precisa ser feita como se faz uma aula de história, como se faz uma aula de ciência, como se faz uma aula de qualquer outra matéria, uma aula de matemática, de português. Deve ser feito desse jeito, não em cima de doutrinação, não em cima de crença. Crença não tem importância alguma, crença não tem valor nenhum. Quando se fala de crença, deixe muito claro. Isso aqui são crenças das pessoas. Por que essas pessoas acreditam nisso? Boa pergunta. Vamos explicar. Por que as pessoas acreditam nisso? Né? Tem que ensinar desta forma. Isso é educação religiosa. Mas doutrinação? Não, isso não é educação religiosa. Mas é a doutrinação que acontece. Para que me fizesse chegar no extremo. Aquilo que, reforçando aqui o que nós estávamos falando, Maristela, é exatamente isso. Lá na escola eu vou aprender que eu tenho o católico, o budismo, o hinduísmo, a candomblé, a umbanda, vou aprender tudo isso, o espiritismo, lógico, e temos um grupo de ateus. Isso é o correto. Isso é o correto. Não só aprender que tem todas essas coisas,
mas também mostrar, ensinar como essas crenças surgiram. Da onde foi que veio essas crenças desses personagens? Porque senão as crianças vão começar a achar que elas estão rodeadas de Exus, estão rodeadas de espíritos, de demônios, de anjos. Tem um Deus vigiando a vida dela 24 horas. Tem anjos protegendo elas, tem demônios perseguindo elas, tentando entrar no corpo delas para fazer elas cometer crimes, para poder elas fazer esse tipo de coisa. Tem que ensinar que são personagens fictícios, eles não são de verdade. Agora, será que esses professores, será que esses educadores, será que esses psicólogos, eles têm a consciência disso, eles conhecem isso, eles entendem, eles sabem que isso aí são personagens fictícios, que eles não são reais, que eles não são de verdade? Será que eles entendem e compreendem isso? Para ensinar para as crianças dessa forma que isso são personagens fictícios, que eles não são de verdade? Porque vocês não podem também ensinar para as crianças que existem esses personagens, que existe Jesus, que existe Javé, que existe anjo, demônio, que existem entidades da Umbanda, Exus. Que existe isso, as crianças vão ficar doidas. Que porra é essa? Cadê esses bichos? Onde é que estão? Estão me rodeando. A criança não consegue dormir de noite? Porque acha que está rodeada de anjo, de demônio, de Exu, de entidade, de Jesus, de Javé. Vocês querem enlouquecer as crianças para se tornar adultos igual a vocês? Que não sabem discernir a realidade da ficção? É o correto, isso a lei assegura e ponto. E não prática de nenhuma religião, nenhuma. Seja católico ou qualquer outra dentro da escola. Você tem de ser evangélico, porque é Exatamente. evangélico. Você tem de ser católico, espírita. Aí nós temos, por exemplo, vamos pegar uma, que é a mais conhecida. Nós temos a escola adventista. Isso já é claro, né? E eu conheço católicos que estudam na igreja adventista, porque dizem que é realmente na escola adventista, porque realmente é muito boa. Mas aí é diferente, pra vocês verem a diferença. Nós fomos pra rua pra ouvir as pessoas com relação a esse assunto. Vamos lá. Perda de tempo. O nosso Deus Todo-Poderoso é o nosso Criador. Tudo que você precisar, você vai pedir para Ele, você vai conseguir. Eu sou exemplo disso. Eu sou mesmo. Olha a fala do crente. Não estou te falando que o crente ele não usa a razão, ele não é um ser racional. Essa mulher ela pode ser uma pessoa inteligente em outros âmbitos da vida. Quando o assunto é religioso, o cérebro dela é menor do que o cérebro de uma ovelha. Eu sempre fui. Eu e minha família. Eu também já fui. Eu era ateia. Depois eu me descobri. Depois de 50 e poucos anos eu descobri que Deus existe. Por que a senhora não acreditava? Não acreditava porque nada dava certo e eu não procurava saber. Não procurava o lugar certo, né? A mulher diz que era ateia. Aí depois descobriu que Deus existe. Aí a repórter pergunta, por que a senhora não acreditava? Ah, porque nada dava certo, né? Nada dava certo, aí eu não acreditei, decidi não acreditar. E também não buscava, né? Agora encontrei o lugar certo. Uma pessoa dessa, meu amigo, foi ateia na vida alguma vez? Claro que não. Uma pessoa dessa não tem conhecimento e entendimento suficiente, passa longe de ter algum conhecimento para dizer que é ateia. É esse tipo de gente aqui, ó, que diz que é ex-ateu. Pessoa sem conhecimento nenhum. Meu amigo, uma pessoa não ter crença não significa que ela é ateia. Entenda bem. Uma pessoa que não acredita, decidiu não acreditar, não significa que ela é ateia. Ela não tem conhecimento suficiente para trazer um argumento, dizer, olha, Deus não existe. Por que Deus não existe? O que é que ela vai dizer? Ah, porque nada dá certo na minha vida, porque eu quebrei uma perna ontem. O fato de você quebrar uma perna ontem significa que Deus não existe? Não. O fato de tudo estar dando errado na sua vida significa que Deus não existe? Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma pessoa dessa nunca foi ateia. Tá vendo o que eu estava falando antes? Meu amigo, eu falo porque eu sei do que eu estou falando. Eu entendo do que eu estou falando. Todos nós temos que crer em alguma coisa. Desde que seja o verdadeiro criador ou o falso. Tem que crer, não existe isso. olha o que é que o homem diz. Olha o que é que esse senhor diz. Todo mundo tem que acreditar em alguma coisa. Que seja o verdadeiro criador ou o falso. Ou seja, o verdadeiro é o dele, né? O que ele acredita. Aí o falso é o que os outros acreditam que não seja o dele. Olha a cabeça do religioso. Olha a cabeça do crente. Uma pessoa dessa tem capacidade de falar sobre religião para uma criança? Não tem, pessoal. E ele pode estudar o tanto que for. A mentalidade do religioso é essa daqui, é a mesma. É essa.
é daquela senhora que acabou de falar, pode ser um professor formado em faculdade. Quando o assunto é religião, ele não tem raciocínio. Ele raciocina menos do que uma ovelha. Um homem desse aqui, ele pode ser um homem inteligente, inteligentíssimo. Ele não parece uma pessoa burra. Ele parece um homem inteligente, assim como aquela senhora lá. Mas quando o assunto é religião, meu amigo, o religioso não tem inteligência. Ele é tão burro quanto uma ovelha. Quando o assunto é religião, entenda o que eu estou falando. Não estou chamando as pessoas de burra. É quando o assunto é religião. Porque a fé, meu amigo, ela é um vício. A fé é uma necessidade psicológica. Ela veio através da doutrinação. A doutrinação é como você fumar um crack, fumar uma droga. E a religião é o crack, é a droga. Então, você fumando um crack desde criança, aquilo torna você viciado. Então, até você morrer, você não consegue mais largar daquele crack. Vai ser muito difícil você largar daquele crack. E quanto mais você consumir, mais difícil vai ser de você largar. Da mesma forma é a religião. Quando você consome a religião desde criança, vai ser difícil você conseguir largar, porque você se tornou um dependente. É um dependente psicológico. O do crack é um dependente químico. O da religião é um dependente psicológico. Então, quanto mais você consumir religião, mais vai ser difícil de você largar, porque você se torna dependente. Não tenho nada contra. Eu acho que a pessoa é livre, faz o que quer da vida, sem problema nenhum. É isso que ela falou, né? Você é livre para você seguir o que você quiser. Até porque, como a mãe colocou ali que estão querendo colocar o cristianismo, a base do cristianismo é o amor, é o respeito ao outro, então você precisa respeitar. Eu não disse a vocês que essa psicóloga não entende o que é religião, ela não conhece nem o próprio cristianismo. Se ela não conhece o próprio cristianismo, meu amigo, como é que ela conhece de outras religiões? Então, os psicólogos que estão fazendo acompanhamento nas escolas não entendem, eles não conhecem, não sabem o que é religião. Os professores, a maioria também não sabe, não entende o que é religião, a direção da escola não entende o que é religião, não sabe o que é. Como podem educar? Não podem, pessoal. A única coisa que eles conseguem é doutrinar. Esse outro e não obrigar que ele faça aquilo que você gostaria que ele fizesse. Fabiana, você disse, inclusive, que você escreveu no Face, mas teu filho educado, respeitoso, amoroso, uma a criança... base da nossa educação é o amor e respeito. Exatamente, amor e respeito, ponto, isso, fantástico. E que ele está arredio, está nervoso depois de todos esses episódios. Ele se transformou, porque na verdade ele não fazia ideia do que era demônio, porque na verdade pra gente isso é uma denominação para algo ruim. Então a gente nem utilizava, né? A gente usa a base da responsabilidade, você é responsável pelos seus atos, ponto. Não, uma placa, um título não faz de você uma pessoa boa ou ruim. Tá vendo, pessoal, o que é que essa mãe, supostamente ateia, ela ensina pro filho? Ele é responsável pelos atos dele. O que é que o crente faz, mesmo sendo adulto? O que é que ele faz quando ele comete um crime, quando ele faz algo ruim? O que é que o crente faz? Temos diversos casos de próprio pastores que foram flagrados no motel com a mulher do fiel, que foi flagrado no motel com a esposa de outro pastor. O que é que eles dizem? Fomos usados pelo diabo. O diabo nos usou. Eles não assumem a responsabilidade deles. Mas essa mãe aqui está dando uma lição, está dando aula para esses pastores aí, ó. Essa mãe aqui está dando aula para todos os crentes do Brasil e do mundo, para todos os cristãos do Brasil e do mundo. Essa mãe aqui está dando aula. Você é responsável pelas suas ações. Demônios não existem. Não tente passar a sua culpa para um personagem imaginário. Você não foi usado por demônio nenhum. Você fez aquilo que você queria fazer. Foi da sua índole. Demônios não existem. Parabéns, mãe. Parabéns pela sua fala. São pessoas assim que devem ser ouvidas. São pessoas assim que merecem atenção. Isso vai do caráter. Certo. Então, assim, a professora... Tá aí o que ela disse, ó. Isso vai do caráter. É o caráter da pessoa. Tá aí o pastor flagrado no motel com a esposa de outro pastor, com a esposa do fiel. É questão de caráter dos dois. Ou muitas vezes o crente, por ter cabeça de ovelha no sentido religioso, a crente, ela não consegue raciocinar, ela é iludida.
Ela é iludida mesmo, engabelada pelo pastor. O pastor convence ela a ir para o motel com ele, alegando que é a vontade de Deus, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Acontece, pessoal, parece absurdo para quem é racional, parece absurdo, mas acontece. Acontece do crente estar tão iludido pelo pastor que ele consegue vender a própria loja. Temos um caso aí de um crente que ele vendeu a única fonte de renda que ele tinha, que era uma padaria. Ele vendeu para dar o dinheiro todinho na igreja. E depois que ele saiu da igreja, ele caiu na real e processou a igreja pedindo indenização. Porque ele foi coagido a fazer isso. Então, se alguém coage, se um pastor é capaz de coagir um fiel a vender a padaria, sua única fonte de renda, para dar o dinheiro todinho na igreja, por que esse pastor não consegue coagir uma mulher de um fiel a ir para um motel com ele? Claro que consegue, pessoal. É o poder da persuasão. Esses líderes religiosos, eles estudam a mente humana, eles estudam psicologia, psiquiatria, eles sabem como manipular uma pessoa. Porque não existe Deus, não existe anjos. E esses pastores que fazem esse tipo de coisa aí, eles sabem que não existe nada disso. Eles sabem. Não são todos os pastores que fazem isso, mas os que fazem, eles sabem. E sabem muito bem o que estão fazendo. De inglês, por exemplo, falou pra ele assim, que o demônio existe sim, e ele é um bicho muito feio, grande, e que viria puxar o pé dele à noite. Acabou a vida do meu filho, né? Porque assim, ele tem pesadelos, ele começou a ver coisa na janela, olha o absurdo, pessoal. ele grita, ele faz xixi na Olha o cama, absurdo. é do caráter. Certo. Então assim, a professora de inglês, por exemplo, falou pra ele assim, que o demônio existe sim, e ele é um bicho muito feio. Aí, a professora de inglês, não foi nem a professora de educação religiosa. A professora de inglês que falou isso aí, pessoal. Olha o que a professora de inglês falou pro garoto, pessoal. Olha o que é a religião, olha o que é que a religião faz na cabeça do crente. Aqui do lado aqui, vocês veem aqui, ó, quando eu passo aqui, ó, vocês veem o Ed aqui, né, o Ed, ó, porque eu tô filmando aqui do canal do Ed, né, o canal Sem Religião. Tá aí, ó, o Ed aqui, ele é um ateu também. É do caráter. Certo. Então assim, a professora de inglês, por exemplo, falou pra ele assim, que o demônio existe sim, e ele é um bicho muito feio, grande, e que viria puxar o pé dele à noite. Acabou a vida do meu filho, né? Porque assim, ele tem pesadelos, ele começou a ver coisa na janela, ele grita, ele faz xixi na cama 3, 4 vezes na noite. É um menino doce, puro, que agora é um menino assustado, acuado, tá roendo as unhas, mordendo blusa, ele tem surtos de... eu não reconheço meu filho, na verdade. Tá vendo, pessoal? Eu sei do que eu estou falando. Eu falo do assunto porque eu conheço o assunto. Eu disse que a educação religiosa não é mostrar que existe religião essa, existe religião aquilo, que existe cristianismo, que existe umbanda, que existe candomblé. Não é isso. A educação religiosa não deve ser feita desta forma. Porque quando você começa a fazer isso, como se isso fosse real, como se isso fossem verdades, considerando a crença das pessoas como se fosse real, você começa a colocar na cabeça da criança que existe anjo, que existe demônio, que existe Exu, que existe Jesus, que existe Deus. E as crianças vão ficar perturbadas, pessoal. As crianças vão ter problemas psicológicos, psiquiátricos. Essas crianças podem desenvolver esquizofrenia. A criança, o filho desta mulher aí está com começo de esquizofrenia. Ele está assustado. Ele está pensando que existem demônios ao redor da cama dele. Quando ele está dormindo, ele não consegue dormir direito. A criança se urina de noite. A criança tem pesadelos. Ele acha que existem anjos ao redor dele, existe Exus, existe Jesus ao redor dele. A criança está com medo, pessoal. E a outra professora de classe... Ela pegou no queixo dele assim e falou assim, você precisa ter Deus no coração, porque sem Deus você nunca vai ter ninguém na sua vida. Aliás, ela Entendeu? que se diz com Deus no coração. Olha o que é que o religioso diz, pessoal. Por isso que eu digo, olha, aí são professores, pessoal, são pessoas formadas, pessoal, não são ignorantes. Pelo menos em outras áreas, né? Na religião eles são sim ignorantes porque eles não conseguem absorver o conhecimento.
Porque quando o assunto é religião, o religioso não raciocina. O cérebro dele é o cérebro de uma ovelha. Eu sei do que eu estou falando. Eu conheço do assunto. Faltou totalmente ao respeito, que a base de tudo, amar ao outro, o respeito ao outro. O seu filho vai ter de passar por um psicólogo, naturalmente, vai ter de ter eu tô uma correndo ajuda. atrás disso. Escuta. Porque eu não tô sabendo lidar, eu não tava preparado pra isso. Com certeza. Ah, meu Deus do céu. Você viu que absurdo? Absurdo, mas nesse caso, ela não pode não denunciar isso. Não, Primeiro. Thiago, vamos ver o que ela faz. E se você tá vivendo uma situação dessa, o que você pode fazer? Estamos aqui falando com a Fabiana Mara Diniz, lá de Andradina, Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. E eu e a minha querida Maristela aqui, o Fabiana, a gente tá assustadíssimo, né? Perguntando o seguinte, você denunciou essas professoras, Fabiana? Eu demorei um pouquinho, mas essa semana, no começo da semana, eu cheguei a registrar um boletim de ocorrência. Tá, fez um boletim de ocorrência, tá sendo orientada por um advogado? Ainda não, porque assim, é complicado. Pra eu poder chegar a finalizar o boletim de ocorrência, eu tive que insistir mais de uma hora pro policial aceitar fazer. Porque eu cheguei a perguntar, eu falei, você é cristão? Ele falou, sou. Eu falei, bom, você tem que ser imparcial, né? Porque ele não queria. Olha aí, o policial cristão, ele não consegue raciocinar, ele não consegue usar a razão quando o assunto envolve religião, quando o assunto envolve a religião dele, ele não consegue raciocinar. Ele não queria fazer o boletim de ocorrência, porque ele acha que é certo. Ensinar para as crianças que demônio existe, que Jesus existe, ele acha que é certo. O religioso, pessoal, não é um ser inteligente, ele não é um ser racional. Ele pode ser inteligente e racional fora da religião. Dentro da religião, não. Dentro da religião, ele não é racional. Ele não é inteligente. Ele não queria. Olha, eu ia não... contra alguma coisa que ele acredita. Cara, eu não sei. Todo mundo age dessa forma. Ela tá falando aqui que é caso de conselho tutelar também. Porque é violência contra a criança. É violência contra... o que essa professora de inglês fez de dizer pro teu filho que o demônio... Bom, pessoal, eu vou parar o vídeo por aqui. Então, eu falo desta forma porque eu sei do que eu estou falando. Eu entendo do que eu estou falando. Então, como é que alguém vai dizer que devemos respeitar a religião dos outros, devemos não empurrar a religião nos outros, mas as pessoas têm o direito de acreditar no que elas quiserem? Como assim? A crença e a descrença não é questão de querer, é um condicionamento. Os cristãos receberam doutrinação religiosa desde a infância, assim como qualquer outro religioso. Eles não receberam educação religiosa, eles receberam doutrinação religiosa, que é diferente. Doutrinação religiosa não é educação religiosa. Aí começa rezando um Pai Nosso na escola, fazendo oração para Jesus. Que conversa é essa, rapaz? Essas pessoas acreditam que esses personagens são de verdade? Professores para dar educação religiosa, primeiro eles precisam ser ateus. Eles precisam não acreditar que esses seres são reais, que esses seres existem, que esses seres interferem na nossa vida, na nossa existência. Eles precisam, em primeiro lugar, saber, entender o que é religião, como a religião se formou, quando se formou, quem formou, a partir de que ela se formou. Eles precisam ter este conhecimento, pessoal. Como é que alguém crente, alguém que tem medo de demônios, tem medo de Deus, tem medo de anjos, alguém que ora para Deus, ora para Jesus, como é que uma pessoa dessa tem capacidade de prestar ensino religioso? Me diga. Então é isso aí, pessoal. Para ser professor de educação religiosa, primeiro precisa ser ateu. Ele precisa não ser iludido dentro de religião. Como é que um professor vai ensinar os fundamentos da religião se ele não conhece, se ele é uma ovelha, se ele é um crente? Ele é uma pessoa que acha que Jesus existe, ele é uma pessoa que acha que demônios, que anjos existem, que você tem que acreditar no Jesus, senão quando você morrer você vai para um lugar chamado inferno. Como é que uma pessoa dessa está capacitada para dar ensino religioso? Já começa por aí o erro. Aí vem uma pessoa que é psicóloga, falar sobre o assunto, outro crente. Outra pessoa que não tem conhecimento sobre o que é religião. Outra ovelha, uma pessoa iludida, que acha que Jesus existe.
que acha que Javé existe, Deus, quer dizer, não sabe nem o nome, né? Acha que Deus existe. E esse Deus é o Deus de Israel. Acha que anjos, demônios existem. Isso é uma loucura, pessoal. Isso é um hospício a céu aberto. Porque o que é que está escrito na Bíblia? O que é que está escrito lá? Está escrito que você deve ir pelo mundo, né? O cristão deve ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ensinar para todas as pessoas. E nesse livro isso aí está sendo como a palavra de Deus. E se a pessoa acredita que isso aí é verdade, como é que essa pessoa vai contra isso aí? Como é que essa pessoa vai dizer que não devemos empurrar a religião nas outras pessoas? Cada um tem o direito de acreditar no que quiser. Primeiro que a pessoa que diz isso já não sabe nem o que é que está falando, né? A pessoa tem direito de acreditar no que quiser, quando se refere à religião. Porque se a pessoa não recebeu uma doutrinação desde a infância sobre essas coisas, de acreditar em Deus, anjo, Jesus, essas coisas todas, a pessoa ela vai ser ateia. Ela é uma pessoa sem religião. Não é nem ateia, né? É uma pessoa sem religião. Porque o ateu é aquele que questiona, que ele vai contra a ideia da existência de um Deus. O ateu diz, não existe Deus. Aí pergunta, por que não existe Deus? Aí o ateu vai dizer, não existe por isso, por isso, por isso, por isso. Isso é um ateu. Uma pessoa que não pertence a uma religião, não acredita em personagens de mitologia, mas acredita que existe um Deus, que pode existir seres espirituais, isso é uma pessoa sem religião, né? Ele não é um ateu. Que pode existir Deus, né? Pode existir um criador, um arquiteto para todas as coisas. Isso aí não é um ateu, ele é uma pessoa sem religião. Então, sem religião é uma coisa, ateu é outra coisa. Então, a pessoa que vai ensinar o conteúdo religioso, a pessoa que vai ensinar sobre religião, para dar aula religiosa, essa pessoa não pode ser um religioso. Para dar aula sobre religião, educação religiosa. O que é educação religiosa? É saber o que é religião, né? Que isso existe, como isso influencia no mundo, como isso muda o psicológico das pessoas, qual o objetivo disso. Um crente sabe o objetivo da religião? Um crente sabe o que é que a religião causa no mundo? Um crente sabe? Não sabe, pessoal. Não entende. É crente de qualquer religião, de qualquer parte do mundo. Um crente não entende o que é religião. Um crente não sabe, ele não é capaz de dar aula religiosa. De dar aula sobre conteúdo religioso, educação religiosa. Um crente, ele é incapaz de fazer isso. A única coisa que um crente sabe fazer, seja ele cristão, seja ele hindu, seja ele o que for, de qualquer religião do mundo, a única coisa que ele sabe fazer é doutrinar os outros, doutrinar as crianças, isso ele sabe. Porque é isso que ele recebeu, doutrinação. Ele não recebeu educação religiosa, ele nunca recebeu uma educação religiosa. Como é que ele vai ser capaz de prestar uma educação religiosa? Se a única coisa que ele recebeu foi doutrinação, a única coisa que ele sabe fazer é doutrinar. Como é que uma pessoa que acredita que Jesus é real, existe, e que você tem que ir pelo mundo todo ensinando isso aí, como é que a pessoa dessa vai dizer para os outros que não, que isso aí não é obrigatório? Como? Se ele acredita que isso é a palavra de Deus. Aí ele vai contra o Deus que ele acredita, que ele é uma ovelha, uma pessoa que não pensa, não raciocina, não questiona. Como é que ele vai mostrar o contrário para os outros, contrário para as outras pessoas? E aí as pessoas falam de Estado laico no Brasil. Meu amigo, Estado laico e cristianismo não funcionam, não condiz, são antagônicos. Estado laico e judaísmo não funcionam também, são antagônicos, certo? Estado laico e islamismo não funcionam, são antagônicos, certo? Então, aonde houver uma dessas três religiões, não existe Estado laico, porque a religião controla o psicológico dessas pessoas. Essas religiões, elas controlam o psicológico. São religiões monoteístas, isso é um problema gravíssimo. Isso destrói a sociedade, isso destrói a civilização, isso atrasa o mundo. Aonde essas religiões vão, elas atrasam o mundo. Porque são religiões monoteístas. Isso é problemático demais. Por quê, pessoal? Porque são religiões que dizem que o único Deus verdadeiro é o delas. Não existe outro.
e você é obrigado a adorar o Deus dessa pessoa, porque ele é o único Deus verdadeiro existente. Ele deixou um manual de instruções para você seguir, para você fazer. E neste manual diz que você deve doutrinar as outras pessoas. E se elas não aceitarem, elas devem ser mortas. Sim, Lucas 19:27 na Bíblia, Jesus diz: todo aquele que não aceitar seguir a Jesus deverá ser morto. Tá lá, Lucas capítulo 19, parágrafo 27. Os pastores evitam ler isso, padre nenhum lê isso na Bíblia, para fiel nenhum, para que não tenham acesso e achar que o cristianismo é algo de amor, é algo de paz. Isso não é verdade. O livro de Pedro também diz que as pessoas devem ser fiéis aos seus servos, ou aos seus senhores, tanto aos bons como também aos maus. Eu não lembro se é em Lucas ou é Pedro, acho que é Pedro, Jesus ele faz uma referência dele mesmo como sendo um dono de escravos. E faz uma comparação dos servos dele a escravos. Olha o que diz aí. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Valeu!